É verdade que o Filho de Deus vive cada momento de sua vida pela fé. Mas você já descobriu que às vezes parece um pouco difícil acreditar que Deus está no controle de algumas situações e circunstâncias diante de você? Quero dizer que é mais fácil acreditar que Deus está no controle quando as coisas mudam imediatamente quando eu oro sobre elas, do que quando eu oro e tudo continua igual ou às vezes até piora. Em primeiro lugar, caro cristão, lembre-se de que suas frustrações e ansiedades são válidas. Deus não as nega. Na verdade, muitas das pessoas na Bíblia que viram o mover de Deus em suas vidas de uma maneira incrível também expressaram frustração e medo em algum momento. Certa vez, Gideão perguntou ao anjo do Senhor que apareceu a ele por que eles não estavam vendo o poderoso mover de Deus na terra, como foi dito por seus ancestrais. Ele teve que pedir um sinal para provar que Deus estava ali com ele. Sara se cansou de esperar com seu marido pela promessa do Senhor e deu ao seu marido sua serva para que ela pudesse ter um filho. Josué estava com medo de sua nova posição como substituto de Moisés, porque não conseguia se imaginar ocupando o lugar dele. Elias, o grande profeta de Deus, ficou frustrado na vida e no ministério porque disse a Deus que era o único que restava na terra e que era fiel à fé. Deus teve que dizer a ele que havia mais 7.000 lá fora. Marta disse a Jesus que sabia que seu irmão não teria morrido se Jesus estivesse lá. Você vê, embora nós lemos sobre as façanhas de fé desses homens e mulheres hoje, eles também sentiram que tudo estava fora de controle. É por isso que digo que suas frustrações, dúvidas e medos são válidos. Mas o fato de serem válidos não significa que sejam verdadeiros ou eficazes para mudar qualquer situação. Veja bem, embora Deus não tenha condenado nenhuma dessas pessoas pelo que elas sentiram, ainda assim, Ele lhes disse o que deveriam fazer. É importante que você entenda isso, meu amigo. Embora a situação possa estar fora de controle para você, para o médico, para o amigo, para seu irmão e para o seu cônjuge, ela não está fora das mãos de Deus. Deus está no controle. Você entende isso? Acredito que sua fé ou dúvida é tão poderosa quanto aquilo que prende sua atenção. Isso significa que tudo que você foca determina o que cresce em seu coração. Fé, dúvida, desespero, paz e assim por diante. Portanto, acredito que o objetivo deste vídeo é ajudar a garantir que você tenha foco nas coisas certas e manter-se assim. Mais uma vez, permita-me dizer isto. Tudo pode estar fora do controle de todos, mas não fora do controle de Deus. Deixe-me ajudá-lo a enxergar a verdade nessas palavras. Número 1. Estamos falando do Criador e Rei do Universo, o que não tem idade, o ancião dos dias. Ele é o único digno de ser chamado de Deus. Ninguém mais merece esse título. A Bíblia diz em Jeremias capítulo 32, versículo 17: Ah, Senhor Deus, eis que fizeste os céus e a terra, e com teu grande poder e com teu braço estendido, coisa alguma te é demasiadamente maravilhosa. Não estamos falando de um líder mundial que, com todo o seu poder, ainda está sujeito a elementos como tempo, vida, morte, doença, espaço, dia e noite. Estamos falando de um Deus que não está sujeito ao tempo, espaço, vida ou morte. Ele é totalmente Deus em toda a sua essência. Veja, a Bíblia descreve Deus como aquele que chama as coisas à existência como se existissem. Romanos capítulo 4, versículo 17. Como está escrito: por Pai de muitas nações te constituí perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Ou seja, se Deus precisasse de algo, tudo o que ele precisaria fazer era chamá-lo e isso viria à existência. Se aquela coisa não existisse, ela viria a existir pela primeira vez naquele dia. Por quê? Porque Ele é todo-poderoso e pode todas as coisas. Quando perdemos um ente querido para uma doença terminal, depois de orarmos por sua cura, é fácil duvidar dessas palavras sobre Deus. Quando somos fiéis, mas coisas ruins ainda acontecem conosco, podemos nos pegar questionando a fidelidade ou até mesmo a existência de Deus. Quando parece que o mal prevalece sobre o bem, podemos desafiar a soberania de Deus. No entanto, a palavra do mal ou da negatividade não refuta a existência, o poder e o amor de Deus. Não que tenhamos respostas sobre o porquê das coisas ruins acontecerem,
mas que há muitas coisas que estão além de nossa compreensão sobre a existência de Deus, a execução da sua vontade e a causa ou propósito dos eventos em nossas vidas. Lembre-se de que temos que ser perfeitos e corretos para poder definir o padrão do que é um perfeito e correto. E se Deus nos mostrou por meio de sua palavra e ações na terra que este é quem Ele é, nos voltamos para o mal para encontrar as respostas ou voltarmos para Ele para nos mostrar a luz do seu poder. Às vezes, Ele pode escolher evitar que o mal aconteça para alguns. Outras, Ele pode esperar para livrar outros do mesmo mal. Em algum outro momento, Ele pode escolher confortar outros, pois passam pelo mesmo mal sem livrá-los dele imediatamente. Ele é Deus e não deve satisfação a nós. Ele nos pede para orar e confiar nele para nos salvar, mas acima de tudo, confiar que suas intenções para conosco, seja nas melhores ou nas piores situações, são boas intenções. Espero que as palavras de Davi no Salmo 13 falem com você. Salmos 13, versículos de 1 a 6. Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Atenta para mim, responde-me, Senhor Deus meu. Ilumina-me os olhos para que eu não durma o sono da morte, para que não diga ao meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários vindo eu a vacilar. No tocante a mim, confio na tua graça, regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Número 2, este Deus Todo-Poderoso te ama e está preocupado com você mais do que você possa imaginar. Sua palavra nos diz em Salmos capítulo 8, versículo 4, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites. Ele enviou seu filho Jesus para morrer e sofrer o castigo destinado a toda a humanidade, para que ele pudesse nos redimir para ele. Ele deixou a imortalidade, assumiu a carne e viveu como cada um de nós. Ele se sujeitou aos elementos do mundo que criou, apenas para que pudesse restaurar o homem a si mesmo. Por meio da obra de Jesus, sua morte e ressurreição, toda a humanidade tem acesso às grandes riquezas das misericórdias e provisões de Deus, tanto nesta vida quanto naquela que virá por toda a eternidade. Assim, mesmo na hora dos maiores sofrimentos, a alegria dos filhos de Deus é que, embora não saiba o motivo das crises, ele confia que Jesus está com ele e isso lhe basta. Nossa alegria está em saber que o Senhor agora está mais perto de nós. Então, enquanto passamos por essa situação, sabemos que oramos e temos fé para sermos libertos. Mas mesmo que o choro demore, confiamos em nosso fiel Deus e companheiro. Sabemos que de alguma forma, a partir desta situação, Ele será glorificado. E Ele irá nos glorificar também, pois nós o amamos e confiamos nele. Você pode parar por um momento para se imaginar no lugar de Jesus em suas horas finais. Ele havia orado antes e visto Deus se mover instantaneamente. Ele havia dito a seus discípulos o quão confiante ele estava na presença constante de Deus com ele. Mas aqui estava ele, sendo espancado, insultado e despido de suas vestes, e Deus estava em silêncio. Ele carregou a cruz para o Calvário e foi pendurado lá, sangrando até a morte da maneira mais excruciante possível. Deus ficou em silêncio. Você poderia argumentar que isso aconteceu porque Jesus sabia que esse era o único caminho e que foi para isso que ele veio. Você estaria certo, mas diz isso porque sabe pelos registros bíblicos. Mas imagine que não houvesse profecias sobre o que Jesus passaria, como as dos livros de Isaías ou Salmos. Imagine que as declarações de Jesus sobre seu sofrimento eram o único registro que tínhamos. Não seria muito difícil acreditar que Deus permitiria que seu filho passasse por isso e não fizesse nada? Não seria mais fácil dizer que Jesus era culpado, que Deus não estava com ele ou que Deus simplesmente não estava lá? Este é o lugar onde a maioria das pessoas desistem. Talvez você esteja aí agora mesmo sentindo que tudo está fora de ordem e se fazendo a grande pergunta: onde está Deus em tudo isso? Querido amigo, Ele está aí com você. Ele ouve quando você o chama. Nenhuma de suas lágrimas são desperdiçadas. Deus as vê e as guarda em seu nome, não para o registro em si, mas para a intervenção dele em seu favor. Salmos 56, capítulos de 8 a 10. Contaste os meus passos quando sofri perseguições. Recolheste as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas escritas no teu livro? No dia em que eu te invocar, baterão em retirada os meus inimigos. Bem sei isto, que Deus é por mim.
Em Deus, cuja palavra eu louvo no Senhor, cuja palavra eu louvo. Ele mantém um registro, como no dia dos israelitas na escravidão, Deus está perto de você e ouve o seu clamor. Os israelitas não sabiam que Deus estava preparando Moisés para vir salvá-los dos egípcios. Você não sabe o que Deus está fazendo nos bastidores. Pode parecer que tudo está fora do curso para você, e você pode até ter razão, mas isso não está fora do curso para Deus. O que você deve fazer em vez disso, confiar no amor dele por você, não importa a situação. Quando chove em certas áreas, o povo teme por uma enchente, mas quando chove em outras, o povo se alegra com a colheita. Para um, a chuva é motivo de preocupação, mas para outro, a chuva é motivo de alegria. Deus não te abandonou, meu amigo. Você pode não entender porque a situação parece imutável, mas saiba que você é amado por um Deus imutável que ouve seu clamor. A aflição não é maior do que Deus. A vergonha não é maior, as dores não são maiores que Deus. Nem mesmo a morte também. Ele é Deus e Ele é por você. Não importa o que aconteça, lembre-se desta verdade gloriosa. Sua esperança está além daqui. Sua paz não é daqui. Sua alegria não é deste mundo. Em todas essas coisas, você é mais do que um vencedor que leva vantagem porque conquistou Deus. E com Deus a mudança é possível. Com Deus você finalmente vencerá. Você pode não vencer hoje, mas certifique-se de ficar com Deus, porque no final, o lado de Deus é o lado vencedor. Então, enxugue suas lágrimas, meu amigo. Regozije-se com sua vitória vindoura. Deus é por você. Ele ouve seu clamor e está no controle.